A paz do Senhor a todos vocês que nos assistem, mais uma pré-aula que nós estamos aqui com a graça do nosso Deus para compartilharmos com os irmãos, professores de escola dominical, mais um conteúdo da lição de número 4. A lição de número 4 que tem o título A Função Social dos Sacerdotes. Como já temos feito em várias outras lições anteriores, queremos ressaltar aqui os objetivos desta lição. Toda lição da revista da CPAD, ela tem um objetivo geral. O objetivo geral é aquilo que o autor quer alcançar no todo da sua aula. E o objetivo geral desta lição de número 4 é refletir a respeito das funções sociais do sacerdote. Notem, os irmãos, que o autor usa o verbo refletir, falando de reflexão. Então, ao final da aula, nós precisamos chegar com os nossos alunos nesta condição de refletir, de pensar, de questionar o papel, as funções sociais do sacerdote e sempre fazendo aquele paralelo com os sacerdotes dos dias de hoje da Nova Aliança. Os objetivos específicos da lição são 3, de acordo com os 3 tópicos da presente lição, e são eles os seguintes objetivos: apresentar as funções clínicas dos sacerdotes, explicar a função sanitarista dos sacerdotes e elencar as funções jurídicas do sacerdote. Para nós iniciarmos a lição desta semana, vamos recapitular alguns fatos ou algumas informações importantes das lições anteriores. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que os sacerdotes, eles eram homens separados da tribo de Levi, da linhagem de Coate e especificamente da família de Arão. Falamos nas aulas anteriores que nem todo levita era sacerdote, mas necessariamente todo sacerdote ele precisava ser levita, no sentido de ser da linhagem de Levi. Outra coisa que dissemos, outra informação, é que os sacerdotes eles foram separados por Deus, eles foram consagrados, santificados para servirem ao Senhor no tabernáculo levítico. Quando eu digo tabernáculo levítico, estou falando do tabernáculo no tempo de Moisés, ainda no deserto. Os sacerdotes também não se limitavam apenas a oferecer os sacrifícios de animais no tabernáculo. Há muitas pessoas que acham que a função dos sacerdotes era exclusivamente sacrificar animais, mas a função sacerdotal, que é o que veremos nesta lição, ela ia muito além desta questão de sacrificar animais. Quando vemos na própria revista a leitura diária semanal que a revista nos apresenta, ela nos traz 6 referências bíblicas para serem lidas em alguns determinados dias da semana. E nesta leitura, o autor da revista me destaca 6 atividades ou 6 funções para os sacerdotes. Ele apresenta a função clínica, sanitarista, a função urbanista. O sacerdote também tinha uma função civil, administrativa e também uma função judicial ou uma função jurídica. Notem os professores e os demais irmãos que assistem a esta pré-aula que a revista ela se aplica apenas a estudar de forma bastante singela apenas 3 destas funções, que
que são as funções clínicas, sanitaristas e jurídicas dos sacerdotes. As funções sacerdotais, elas estavam relacionadas com as questões de ordem para um povo que estava em formação no deserto, em uma transição Egito e Canaã. Lembrando que o povo estava saindo do Egito, passando aqui no processo de formação no deserto, para adentrar a terra de Canaã, a terra prometida. E nesta transição é onde Deus vai institucionalizar o culto e levantar a família de Arão como sacerdotes e sumo sacerdote, para que eles pudessem ter algumas funções reguladoras. A função dos sacerdotes era também regular, era de trazer ordem para algumas situações específicas dentro do povo hebreu. Pois bem, meus irmãos, sendo assim, nós fazemos esta introdução para nós entrarmos no primeiro tópico. Lembrando que o autor ele vai ressaltar apenas 3 das funções de muitas que os sacerdotes exerciam naquela época: as funções clínicas, as funções sanitaristas e as funções jurídicas. Tópico 1 fala das funções clínicas. Mas é importante ressaltar aos irmãos e aos professores, também ressaltar aos nossos irmãos e alunos, que os sacerdotes no deserto, eles não eram médicos, mas eles foram incumbidos por Deus de inspecionar algumas doenças. E dentro deste papel clínico do sacerdote, ele tinha como função, também como uma obrigação, estar atento ao que Deus havia orientado por meio de Moisés, por meio da lei, por meio dos preceitos, a como ele deveria fazer, de que forma o sacerdote ele deveria inspecionar as pessoas que possuíam algum determinado tipo de doença. A finalidade dos sacerdotes fazerem isso era combater as epidemias que podiam matar muitas pessoas e até mesmo combater o risco de transmitir essas epidemias ou alguns determinados vírus para os filhos, porque algumas doenças elas podiam passar de uma pessoa para outra, alguns vírus que podiam ser adquiridos de uma pessoa para outra, às vezes até num simples contato físico. Então, a função clínica de um sacerdote, ela estava implicada numa questão de que este sacerdote ele precisava conduzir o povo de Israel no deserto e posteriormente em Canaã, mas ele tinha que evitar grandes contaminações por vírus, por doenças, por infecções que eles podiam adquirir de alguma forma. Lembrando que na época de Moisés, queridos, nós vemos que bênção e prosperidade, elas estavam relacionadas ou condicionadas à obediência do povo. Se o povo obedecia, Deus colocava sua mão e trazia-lhes bênçãos materiais. Se o povo desobedecia, nós vemos por muitas vezes na Bíblia menção de que o próprio Deus acarretava aquelas pessoas, aquele público, aquele povo com algumas enfermidades. Pensando desta forma, nós podemos ver que Deuteronômio, capítulo 7 e o versículo 15, ele vai relatar Deus prometendo ao povo que não assolaria os seus filhos com as doenças e pragas do Egito, se este povo se comprometesse a obedecer ao Senhor. Vendo aqui que a obediência ela estava atrelada a uma condição de Deus de não ferir ao povo com moléstias, com pragas e com doenças. E nós vamos ver na Bíblia Sagrada
que uma das enfermidades mais temidas da antiguidade era a doença chamada lepra, como nós conhecemos hoje como a hanseníase ou o mal de Hansen. Hansen foi o médico que descobriu esta bactéria que desde os tempos muito remotos ela tem assolado pessoas, povos e nações. Nós vamos ver na Bíblia, principalmente no registro do Êxodo, Levítico, Números e até Deuteronômio, que a lepra ela era uma doença que afligia e demais o povo hebreu, o povo que Deus havia escolhido para formá-lo no deserto. Pensando nesta questão, o autor da lição, dentro desse tópico de número 1, ele se depara ou ele se propõe a nos estimular a estudar o ponto de número 1, que era a inspeção da lepra, como função clínica do sacerdote, lembrando que, embora ele não fosse médico, mas ele tinha uma função clínica de clinicar, diagnosticar a doença. Nós vamos ver aqui algumas questões importantes. Não é novidade que a lepra ela era uma das piores doenças nos tempos do Antigo Testamento. Afligiu muitas pessoas, inclusive até quem não era judeu. Nós vamos ver o caso do sírio Naamã, não é? Até nos tempos de Jesus, nós vamos ver que existiam leprosos. Quando o autor da lição, ele coloca como texto base Levítico capítulo 13, mas ele só ressalta do versículo 1 ao 6, nós vamos ver que Levítico capítulo 13, ele é inteiramente dedicado ao diagnóstico da lepra. Ele está ensinando aos sacerdotes como que eles deveriam diagnosticar a lepra. Existiam várias modalidades de lepra, desde as mais simples até as mais complexas e incuráveis. Esta doença, a lepra, ela era uma espécie de uma infecção, mas era contagiosa e que atingia a princípio a pele da pessoa. Por isso, Levítico capítulo 13, nós vamos ver as instruções aos sacerdotes, dizendo que eles verificassem se a pele apresentava manchas, se a pele apresentava alguma coloração específica, porque a princípio essa doença ela contagiava a pele da pessoa. E como na antiguidade eles não conheciam uma cura medicinal, os leprosos eles precisavam ser afastados das demais pessoas para que elas não se contaminassem, as outras pessoas não se contaminassem com esta mesma doença. Ela, num simples contato físico, esta doença ela podia ser passada para uma outra pessoa. E no caso dos sacerdotes, Deus deixou recomendações e deu a eles, aos sacerdotes, condições de identificarem a doença em vários de seus estágios. Porque alguém pode, na aula, até questionar: professor, se os sacerdotes não eram médicos, como eles conseguiam ou podiam detectar os graus da lepra ou até diagnosticar o que deveria ou não ser feito com os leprosos? Nós vamos entender que Deus dava aos sacerdotes esta condição por meio de ordens explícitas, de ordens expressas que ele tinha dado aos sacerdotes por intermédio de Moisés. Então, além deles não serem médicos, não terem um estudo na ciência médica, mas eles tinham ali uma prescrição a ser seguida. Se a pessoa se adequasse em uma daquelas situações, ela era considerada leprosa. O ponto de número 2 fala desta inspeção clínica que o sacerdote precisava fazer ao povo
quando se tinha um indício de que o povo estava cometido de lepra ou até mesmo de algum outro tipo de epidemia ou doença. Neste ponto, eu quero salientar aos irmãos algumas informações muito importantes. Em primeiro lugar, que a medicina egípcia, ela sempre foi, desde os períodos da antiguidade, períodos muito remotos, colocada no alto patamar. Quando a gente olha para a história, as antigas civilizações, nós vamos ver o Egito tendo já um grande papel dentro dessa questão medicinal. Não sabemos de fato como que eles adquiriram tais conhecimentos, mas algumas coisas elas são curiosas até para a gente e aos demais professores aprofundarem um pouquinho mais nesta pesquisa e trazer aos seus alunos algumas informações importantes. Veja bem, os egípcios eles tinham conhecimentos medicinais que os colocavam naquela época como a maior potência daquela época. Era comum que alguns líderes de outros impérios que iam surgindo no decorrer da história solicitassem ao faraó egípcio que enviassem os melhores dos seus médicos até esses povos, estas aldeias, esses lugares, para que tratassem dos seus entes queridos que estavam enfermos ou acometidos de alguma doença. Tamanha era a fama que a medicina egípcia ela tinha alcançado no mundo daquela época. O que são algumas coisas curiosas que nós podemos trazer? Olha só, os egípcios já na época de Moisés conheciam a anatomia humana, a questão do corpo humano, a anatomia dividindo as suas partes, isso e aquilo. Os egípcios já tinham conhecimento desta questão. Também os egípcios, eles asseguravam que o asseio do corpo, a higiene, o banho, ajudava a evitar determinadas infecções na própria pele. Eles já tinham esta ideia de que o asseio, o lavar da pele, principalmente de partes, algumas partes específicas do corpo, elas colaboravam com evitar essa questão de infecções de alguns vírus e até mesmo bactérias. Naquela época eles já realizavam algumas cirurgias ortopédicas, cirurgia nos ossos, eles já tinham condições de fazer. Os egípcios também já se utilizavam de próteses em algumas partes do corpo, e inclusive eles já usavam próteses do globo ocular, algumas vezes até por uma questão estética. Eles inventaram também o anticoncepcional. Algumas pessoas acham que isso é uma invenção moderna, mas os antigos egípcios já tinham uma fórmula criada para prever ou tentar prevenir a questão da gravidez. Eles já tinham inventado o anticoncepcional. Quando os israelitas saem do Egito, nós vamos ver que no deserto os israelitas eles não vão ter médicos. O médico dos israelitas é o próprio Senhor. Da mesma forma como Deus não deixou faltar roupa e sapato para os israelitas, a Bíblia diz que à medida que o tempo passava, as crianças cresciam e as roupas e sapatos também cresciam no próprio corpo. Da mesma forma, Deus ele cuidava do povo no deserto em relação à sua saúde. Não existiam médicos no deserto. Mas quando saíram do Egito, os israelitas, embora não contassem com esses profissionais, Deus incumbiu os sacerdotes para que eles pudessem fazer esta função clínica no meio do povo. É óbvio
que algumas doenças elas apareciam e posteriormente apareceriam quando o povo entrasse em Canaã. Vamos lembrar aqui que conforme o diagnóstico estabelecido lá em Levítico, capítulo 13, o leproso, ou também outros tipos de enfermidades, ele era considerado ou limpo ou impuro. Uma vez considerado impuro, o leproso precisava ser afastado das demais pessoas para que ele não viesse a contaminar os seus companheiros, os seus familiares, aquelas pessoas que estivessem ao seu redor. Então o sacerdote ele tinha esta função de inspecionar clinicamente as pessoas enfermas. Ele não era médico, mas ele tinha algumas recomendações. Ele tinha deixado por Deus alguns requisitos que, se ele seguisse, ele teria condições de clinicar, de entender o que aquelas pessoas estavam passando. Ainda dentro desse primeiro tópico, o autor encerra com o terceiro ponto, a limitação do sacerdote. E aqui nós podemos fazer também algumas aplicações com relação aos nossos dias, à igreja que vivemos. Preste muita atenção, meus queridos. Quando falamos da limitação do sacerdote, que ele era uma pessoa limitada, nós podemos ressaltar aos nossos alunos que a função de examinar e diagnosticar os leprosos, ela era muito mais preventiva do que curativa. Os sacerdotes, eles não tinham a função de curar os leprosos, mas eles tinham a função de prevenir as demais pessoas que se contaminassem com a lepra. Então ele procurava prevenir e não curar. Quando Deus assim curava algum leproso, ele podia ser inspecionado pelo sacerdote para que ele pudesse retornar ao convívio da sua população, do seu povo. Prova disso, nós vamos ver Jesus curando alguns leprosos e ele diz: olha, vai e se apresente ao sacerdote para que ele tenha condições de te examinar e que você possa voltar ao convívio das pessoas às quais você convivia. Então é importante nós ressaltarmos que a função do sacerdote diagnosticar a lepra, ela era uma questão de prevenção e não de cura. Porém, os sacerdotes eles eram limitados, porque eles não tinham poder para curar as enfermidades. Já falamos que eles não eram médicos e por isso não podiam fazer mais do que o conhecimento que eles tinham permitisse. E quando nós olhamos para isso, nós podemos fazer algumas aplicações, porque na igreja de hoje, a nova aliança não é diferente. Nós precisamos reconhecer as nossas limitações. Falamos na aula anterior que nem todas as pessoas na igreja elas são chamadas para fazerem as mesmas coisas. Algumas pessoas foram chamadas para o ensino, outras para os cânticos, algumas para a intercessão, algumas para servir na diaconia da igreja, entre tantas outras funções. E é muito comum a gente ver, principalmente quando alguém, pode até ser o caso de algum irmão ou irmã que está nos assistindo nesse momento, de que o pastor ou algum irmão te procurou para te dar um cargo na igreja, uma função. E às vezes nós sabemos que não fomos chamados para aquela função, mas temos medo de reconhecer que somos limitados. Reconhecer as limitações não é pecado. Os sacerdotes não eram médicos, mas eles precisavam entender que eles poderiam ir até certo ponto, até determinada linha eles podiam ir. Dali para frente era somente Deus que poderia fazer. No reino de Deus não é diferente.
Aonde nós somos capazes, nós conseguimos chegar. Mas quando reconhecemos as nossas limitações, Deus, Ele vai intervir com a sua mão, com o seu poder. De alguma maneira, Ele vai fazer com que aquela área onde somos limitados, ela seja suprida de alguma forma pelo poder que somente Deus tem. Mas não é pecado reconhecer as nossas limitações. Não é pecado dizer ao pastor que não fomos chamados ao ensino, não fomos chamados ao cântico, não fomos chamados para algum determinado ministério dentro da igreja. É importante nós reconhecermos as nossas limitações e saber de fato para que fui chamado. Eu tenho que entender que as minhas limitações, elas me permitem caminhar até um certo período. E nós precisamos entender que na igreja existem pessoas que são melhores do que nós. Tem pessoas que dão aulas melhores do que nós, pessoas que pregam melhores do que nós, pessoas que cantam melhores que nós, pessoas que às vezes têm o dom do socorro e eles conseguem socorrer uma pessoa muito melhor do que nós poderíamos fazer. Portanto, esta é a beleza do corpo de Cristo, cada um na sua função, cada um no seu departamento, contribuindo para que o todo seja edificado como o corpo de Cristo. O tópico de número 2 vai falar das funções sanitaristas dos sacerdotes. Falamos a respeito das funções clínicas e agora as funções sanitaristas. Os sacerdotes também precisavam atuar no meio do povo como sanitaristas. Mas, afinal, o que é um sanitarista? O sanitarista, ele é um especialista em saúde pública. É aquela pessoa responsável em prevenir com que a população ela tenha contato com algumas doenças. O seu papel, o papel do sanitarista, ele é preventivo, no sentido de manter a cidade limpa, organizada e livre dos focos de doenças e infecções. Nos nossos dias, nós podemos ver aí algumas vezes as pessoas que batem nas nossas casas para combater o mosquito da dengue. São pessoas sanitaristas, que elas têm a obrigação de prevenir com que esse foco de doença, com que este inseto, ele venha a atingir e até matar muitas pessoas. Então, o papel do sanitarista, ele é preventivo. No caso do sacerdote, o sacerdote também deveria inspecionar casas, roupas, a fim de banir a lepra do meio da comunidade. Nós vamos ver Deus preocupado com o bem-estar do povo em relação à sua saúde e higiene também públicas. Lembrando que no deserto não há banheiros, no deserto não há sistema hídrico, no deserto existem algumas dificuldades, mas a gente vai ver Deus preocupado com isso, não é? A própria questão de Deus proibir na lei com que o povo comesse alguns animais considerados impuros era também por uma questão de saúde. Alguns animais, eles, ao ser ingerida a sua carne pelos homens, pelas pessoas, aquela carne poderia fazer mal e poderia causar um determinado dano para aquelas pessoas e atingir até um número elevado de pessoas com aquela enfermidade. Então nós vemos sempre Deus preocupado com o bem-estar do povo. Deus, ele quer um povo são, ele quer um povo sarado, sim. Ele vai levantar os sacerdotes para que eles exercessem também esta função sanitarista, esta função de prevenir o foco de doenças contagiosas, de fazer com que as pessoas elas tivessem condições de se protegerem de algumas enfermidades. Dentro desse tópico 2, o autor ele nos traz o item 2, que era
quando a lepra ela invadia a casa do indivíduo. No tópico de número 1, nós falamos que a lepra ela afetava a pele, o corpo. E agora nós vamos ver a lepra afetando a casa. A lepra nas casas, elas apareciam também como manchas nas paredes. Alguns comentaristas bíblicos, eles vão até nos sugerir a ideia de algum tipo de fungo, de mofo, algum tipo de bolor que atingia as paredes das casas dos israelitas. Vamos lembrar que nós estamos, num primeiro momento, falando de um povo que habita em tendas no deserto. Mas aqui, como a lei ela tem uma função de prevenir, Deus já estava preocupado quando o povo adentrasse Canaã e lá eles morassem e edificassem em casas de pedras, em casas de alvenarias. Por isso aqui nós estamos nos referindo a paredes, já também fazendo menção quando o povo habitasse nas casas em Canaã. O proprietário da casa, que era acometida da lepra, ele era incumbido de avisar o sacerdote sobre o surgimento da lepra na sua casa. Ele tinha a função de procurar o sacerdote e avisá-lo e dizer: olha, a minha casa está lá com algumas manchas, eu acho que é lepra. Desta forma, o sacerdote ele podia ir até a casa deste indivíduo e ele ia fazer a análise de acordo com os padrões que Deus havia deixado e estabelecido também. Dentro desses padrões, algumas coisas se destacam. Por exemplo, o sacerdote ele precisava também tomar algumas decisões drásticas em relação à casa que era acometida da lepra. Em alguns casos, a família ela era obrigada a sair da casa, uma espécie de despejo, e deixar a casa vazia para que o sacerdote pudesse fazer ali algum tipo de purificação ou achar ou esperar por um determinado tempo que aquela lepra sumisse, aquelas manchas nas paredes desaparecessem. Por que eles faziam isso? Para que a lepra ela não se espalhasse por todas as propriedades. A casa ela chegava a ficar interditada até às vezes por 7 dias, e se nesse período a praga ela não se desfizesse, as pedras que estavam contaminadas, ou seja, aqueles tijolos, aquela região específica aonde estava a mancha da lepra, elas eram raspadas, algumas vezes até tiradas aquelas pedras, aqueles tijolos. Isso quando não era possível, ou quando a lepra já tinha se alastrado para a casa toda, em alguns casos a casa precisava ser demolida, e quando ela era demolida, eles colocavam os entulhos daquela casa fora do território da cidade, fora daquela demarcação territorial que eles habitavam, que eles moravam. Tudo isto, repito aqui mais uma vez, era para prevenir com que outras casas fossem infectadas, com que outras pessoas pudessem ser atingidas pela lepra. Então Deus ele tem esta preocupação de prevenir. Algumas vezes, algumas pessoas eram acometidas de lepra por pecados que cometiam, mas outras pessoas que não tinham às vezes nada a ver com aquele pecado, com aquele ato pecaminoso, elas não podiam também pagar pelo erro de algumas pessoas. Então Deus prevenia por meio do sacerdote. O sacerdote, ainda nesta função sanitarista, de estar preocupado com a saúde pública, ele precisava inspecionar as casas. O ponto de número 3, dentro desse tópico 2 ainda, fala sobre a lepra nas vestes. Era comum também algumas roupas. As roupas estavam sujeitas à contaminação da lepra.
Lembrando mais uma vez aos irmãos e ressaltando aos alunos que inicialmente falamos que a lepra ela acometia a pele da pessoa. Então a roupa, obviamente, tendo contato com a pele, ela podia absorver também esse vírus chamado lepra. Quando isso acontecia, da lepra passar para as roupas do leproso, o proprietário tinha que levar a sua roupa contaminada ao sacerdote. Da mesma forma que o sacerdote ele inspecionava as pessoas leprosas e as casas dos leprosos, ele também precisava inspecionar as roupas dos leprosos. Se ele detectasse que aquela roupa estava cometida da lepra, aquela roupa precisava ser queimada para que ela não viesse contaminar outras peças de roupas e também outras pessoas. A lepra, naquele período israelita, era a mais letal das pragas. E a associação da lepra com o pecado, ela é feita desde cedo na história mosaica ou na história de Moisés. Quando falamos que lepra está relacionada ao pecado, nós podemos também inferir a ideia de que o pecado ele também precisa ser tirado do corpo, das vestes e da casa da pessoa. Lembrando que podemos, no final de cada tópico, fazer uma aplicação espiritual e prática para a vida dos nossos alunos e para a vida da igreja. E aqui nesse ponto nós podemos aplicar esta questão. O pecado representado naquela época como lepra, ele precisa ser banido, ele precisa ser tirado. E nós temos visto o pecado na vida das pessoas, nós temos visto o pecado entrando nas casas das pessoas e também nós temos visto o pecado tomando base também as vestimentas, as roupas que algumas pessoas elas têm usado. E aqui nós estamos nos referindo aos crentes, aos cristãos, aqueles que dizem ser separados, aqueles que dizem ser santos, mas que muitas vezes estão semelhantes ao mundo, estão semelhantes ao Egito, estão se assemelhando às culturas pagãs e secularistas de nossa época. É óbvio que não precisamos impor aos irmãos determinados tipos de vestimentas e roupas, mas não é preciso ficar aqui martelando ou ressaltando a ideia de que algumas pessoas não têm usado do bom senso. E aqui nós vamos entender que roupas também podem levar pessoas a pecar. O que está sendo colocado para dentro das nossas casas podem estar trazendo pecado e destruição para os nossos lares. Muitos irmãos aí têm o hábito de assistirem alguns programas televisivos, alguns canais de YouTube, até mesmo telenovelas, que têm trazido conteúdos leprosos para dentro de nossos lares, para dentro das nossas casas. E tudo isto vai interferir na nossa vida na igreja. Aquilo que vemos em casa, aquilo que somos em casa, vai refletir na comunidade eclesiástica. Então nós vemos Deus preocupado em tirar a lepra, tirar o pecado. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, quando ele cita aquele caso do jovem que estava tendo relação incestuosa com sua madrasta, o apóstolo Paulo ele diz assim aos líderes da igreja de Corinto: instrua na palavra. Se houver arrependimento, restaura o moço, restaura a mulher, restaura aquele que se arrependeu. Mas quando aquela pessoa ela não se arrepende do seu pecado, tira esta pessoa do convívio das demais,
para que o seu pecado e a sua prática não contamine a forma de pensar e de agir dos demais irmãos. Então nós vemos Paulo também preocupado com essa questão de tirar o pecado do meio do povo. Para que a igreja se mantenha santa, é necessário ter uma vida longe do pecado. Desta forma, nós podemos encerrar esse tópico de número 2, fazendo esta simples aplicação aos nossos alunos. O tópico de número 3, para nós concluirmos a lição de hoje, fala de uma outra função que os sacerdotes tinham, que era a função jurídica. Os sacerdotes também eles atuavam como juízes do povo, a fim de darem proteção jurídica aos bens que os israelitas estavam adquirindo e adquiririam em Canaã. Em Canaã, eles tomariam posse de terras, de casas e de bens materiais. Para que esses bens fossem protegidos, Deus vai estabelecer em Levítico muitos preceitos relacionados à propriedade que os homens adquiririam. Os israelitas, eles atuavam, ou melhor, os sacerdotes, eles atuavam como reguladores das famílias israelitas, e no livro de Levítico nós vamos ver vários desses princípios reguladores familiares. Na lição, o autor ele traz, por exemplo, algumas leis e algumas especificidades com relação ao sacrifício infantil, às relações incestuosas, a questão do abuso sexual doméstico, a exposição das próprias filhas colocadas à prostituição e também a questão da homossexualidade, entre outros assuntos relacionados à proteção familiar. O fato do povo ter vivido no Egito e agora prestes a entrar em Canaã, que eram dois povos de culturas pagãs, com características totalmente mergulhadas no paganismo, Deus agora precisa regulamentar o padrão de família. Quando nós vemos os fariseus questionando Jesus acerca do divórcio, Jesus olha para eles e diz: olha, não foi assim desde o princípio. Qual é a questão reguladora de família? O princípio. Precisamos voltar ao princípio. Tudo que nós temos dúvidas em questões éticas e morais na Bíblia, precisamos nos remeter ao princípio. Como era no princípio? Nós vemos aqui e podemos trazer para os nossos dias essa questão da proteção familiar. Nós temos visto hoje em muitos lugares pessoas cometendo algum tipo de pecado, dentre esses que eu mencionei aqui alguns. Meus queridos irmãos, não é porque alguns cometem que aquilo ele passa a ser tolerado dentro da igreja. Principalmente a questão de homossexualidade. Nós temos visto hoje muitos pastores e líderes cristãos tendo uma atitude com esta prática de ficar em cima do muro. Eu não estou me referindo aqui às pessoas que praticam tais coisas, porque as pessoas, como seres humanos, elas precisam de acolhimento, elas precisam de orientação espiritual, elas precisam de orientação. Mas nós temos visto aqui algumas pessoas que já acham que a prática em si não é tão errada, não é tão prejudicial assim, e nós temos visto algumas igrejas já se rendendo a esse tipo de pecado. Se Deus colocou isto na lei, é porque Ele queria proteger a família. E se isto está relacionado em Levítico, é porque possivelmente no período de Moisés, no período dos israelitas, esse tipo de prática vinha acontecendo em algumas casas, em algumas famílias. Abuso sexual, sacrifício infantil, relações incestuosas, homossexualidade, porque a lei
embora ela tenha uma função preventiva, que é de prevenir que alguém cometa, ela também tem uma função punitiva. E como função punitiva, ela apenas vai prescrever aquilo que algumas pessoas já estão fazendo ou praticando. Por isso é necessário ressaltar a lei de Deus, é necessário nós estudarmos a palavra do Senhor e colocarmos para a igreja os preceitos, os princípios bíblicos. Aquilo que é princípio não muda, aquilo que é lei divina, ela não pode ser modificada. O que era pecado na antiguidade não pode deixar de ser pecado hoje. A igreja precisa viver um padrão de santidade e ela precisa proteger a família. Meus queridos irmãos, alerte aos pais, alunos de vocês, para que eles observem o que os seus filhos estão assistindo na internet, quais jogos eles têm jogado, o que eles têm assistido nos canais de televisão. Precisamos proteger as nossas famílias. Como sacerdotes da nova aliança, é nossa função, sim, proteger as famílias de nossas igrejas. É muito comum pessoas hoje em dia dizendo: o pastor não manda na minha vida, o pastor não manda na minha casa. Mas quando passa pelos primeiros problemas, quando os filhos começam a trazer algum desconforto, vão procurar o pastor, o líder, o sacerdote. Meus irmãos, nós somos protetores, sim, da família. Nós precisamos nos levantar nesses últimos tempos como atalaias, como mensageiros que levantem a bandeira de proteger a família. E aqui nós podemos até deixar aos nossos irmãos professores como um ponto importante a ser estudado um pouquinho mais, a ser ressaltado um pouquinho mais para os seus alunos. O item de número 2 fala da proteção da propriedade privada. O sacerdote também tinha como função inspecionar o uso correto das propriedades que os israelitas estavam adquirindo. Uma vez que eles receberam a terra como presente de Deus, eles não poderiam usar a terra e as suas propriedades de qualquer maneira. Eles tinham regras para o uso das casas e das terras. Os israelitas precisavam ser responsáveis, amorosos com o que receberam de Deus. A terra era propriedade divina e isso mostra o princípio da mordomia cristã. O que é mordomia cristã? Mordomia, o conceito de mordomia é nós cuidarmos de algo que não é nosso como se fosse nosso. Quando falamos de mordomos dentro do reino de Deus, nós estamos falando de pessoas que recebem de Deus algumas coisas para que eles cuidem para Deus da melhor maneira possível. Os filhos que Deus permite nascer em nossa casa, eles não são nossos, são heranças do Senhor, mas nós cuidamos como se fossem nossos. Os bens materiais que adquirimos, não adquirimos por mérito nosso, mas é Deus que nos permite. Precisamos cuidar dos nossos bens materiais como se estivéssemos cuidando de algo que fosse nosso, mas tendo a consciência de que não é. Se não fosse Deus dado a gente, dado a nós, nós não teríamos condições de ter ou de manter. O conceito de mordomia cristã precisa ser mais estudado nas nossas classes de escola dominical, nos nossos cultos de ensino, nas nossas rodas informais de debates teológicos. Por quê? Porque hoje nós temos visto pessoas não cuidando daquilo que Deus tem colocado em suas mãos. A família Deus coloca, os filhos Deus coloca, os bens materiais Deus coloca, dons que Deus nos dá, é Ele colocando em nossas mãos alguma coisa para que a gente cuide. Lembra da parábola dos talentos? Quando o Senhor requerer os talentos, o que teremos feito?
enterramos, gastamos, perdemos ou teremos multiplicado com sabedoria aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Então os sacerdotes, eles tinham também esta função de proteger a propriedade privada, de proteger a terra, de proteger as casas dos israelitas. E por fim, o terceiro item, a questão da proteção à vida. O sexto mandamento, Êxodo capítulo 20, Deus vai dizer: não matarás. A preservação da vida, ela é algo que parte de Deus, porque Deus é vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém passa a ter vida eterna em Cristo se ainda quiser viver uma vida de morte. A morte e a vida não conseguem habitar o mesmo corpo. E aqui nós vemos Deus preservando a vida, Deus preservando aquilo que é mais especial e mais importante para qualquer ser humano. Dentro desse ponto, nós vamos ver o autor colocando algumas questões, dizendo que o sacerdote ele também já regulamentava o direito à vida do próprio feto, do bebê, ainda dentro da barriga da mãe. Nós estudamos em algumas lições anteriores a questão do aborto e vimos que a lei também já prescrevia esse direito à vida ainda do nascituro, aquele feto, aquele ser ainda em formação no ventre da mãe. Desta forma, nós chegamos ao final desta aula vendo três das funções que os sacerdotes tinham em Israel: as funções clínicas, as funções sanitaristas e as funções jurídicas. Os professores podem aprofundar muito mais esses tópicos e esses pontos, tomando como base algumas informações que demos nesta pré-aula e lembrando aos irmãos que é o Espírito Santo que irá capacitá-los a lembrá-los naquele momento da aula, a passar aos seus alunos aquilo que o Espírito Santo já colocou no seu coração. Queridos, vale ressaltar aqui ainda a questão de que precisamos sim focar nos tópicos da revista, nos itens da lição, para que a gente não perca o norte, para que a gente não perca a direção. Chegando ao final da aula, você pode retomar aqueles objetivos que lemos no início da lição para saber: será que agora os meus alunos sabem quais são as funções clínicas dos sacerdotes? Será que agora, no término desta missão, os meus alunos sabem explicar a função sanitarista do sacerdote? E ainda, será que eles conseguem elencar e enumerar as funções jurídicas que os sacerdotes exerciam em Israel? E assim, nós concluiremos se a nossa aula ela foi de fato positiva e se ela conseguiu alcançar os seus objetivos. Nós queremos, meus queridos, agradecer a todos vocês pela presença aqui conosco nesta pré-aula e convidamos você a se inscrever neste nosso canal AD Belém Pinda EBD. AD Belém Pinda EBD. Este é o nome do nosso canal. Você pode se inscrever e clicando no sininho que você vai ver logo abaixo, você consegue receber estas pré-aulas em primeira mão. Assim que elas forem postadas na plataforma virtual, você receberá uma notificação. Também é importante que você divulgue este canal aos seus amigos, aos seus irmãos, aos seus alunos, incentivando-os a estudar cada dia mais a palavra do Senhor. Que o nosso Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês e enriquecer as vossas aulas
com tudo aquilo que você já tem preparado no decorrer desta semana. Que Deus assim nos abençoe.